Todos os santos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja e permaneça em vossos corações. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito da criação do homem, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No capítulo de número 5 de Gênesis, há uma narrativa muito interessante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. O versículo 3 nos diz que Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Esse tema a respeito da imagem e semelhança de Deus, nesse texto ele nos deixa muito bem claro que quando Deus criou Adão, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa questão da imagem e semelhança de Deus, ela envolve dois aspectos fundamentais, no qual na teologia procura-se distinguir entre aquele aspecto da imagem natural e essencial e o aspecto da natureza realmente que é chamado da natureza e o aspecto espiritual. Quando Deus criou o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus nesses dois aspectos. Nesse aspecto natural, há o aspecto da imortalidade, há o aspecto da inteligência, há o aspecto da consciência, há o aspecto da livre escolha e da decisão que o homem tinha, da liberdade de escolha e alguns outros fatores. E o aspecto espiritual, em sua essência, fala da comunhão e da intimidade com Deus e, acima de tudo, o aspecto da santidade, porque este Deus, o qual se revela na Escritura Sagrada, ele se revela como um Deus santo. E só pode ter comunhão e intimidade com ele aqueles que são santos. Então, nesse aspecto, há o aspecto da santidade, da pureza, que envolve aspectos morais, aspectos éticos. Entre o versículo de número 1 e o versículo do número 3, quando nos diz que Deus criou o homem à sua semelhança, Adão foi criado à semelhança de Deus. Pela narrativa bíblica nós sabemos que houve a questão do pecado, e em relação ao pecado, Adão agora passou a gerar filhos segundo a sua semelhança. E algo perdeu-se com o pecado. No aspecto da natureza, não houve uma perda total, porque nós assim o dizemos, que o homem, como Paulo diz, que o homem é homem natural. O homem natural, ele lá em Coríntios, ele trabalha com três características: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Todo ser humano gerado à natureza de Adão, alma vivente, ele é considerado um homem natural. Ele mantém, mediante aquilo que nós chamamos de graça pré-veniente, é uma graça concedida por Deus de forma prévia, que impede a depravação total do homem. Aceitamos, em certo sentido, a depravação total, mas não como aqueles que defendem a doutrina calvinista dizem da depravação total. Nós cremos na depravação total do homem, mas entendemos que há da parte de Deus uma graça preveniente. Essa graça preveniente é que impede o homem de se transformar em uma aberração, um demônio. Essa graça preveniente é que mantém o homem. A questão espiritual, o homem perdeu em sua totalidade. Ele perdeu em sua totalidade, porque o salário do pecado é a morte. Ele perdeu nesse aspecto a imagem e semelhança de Deus. E o que a gente observa
no aspecto natural, capítulo 6 do livro de Gênesis fala-nos a respeito dessa geração, destes homens. No versículo 5 é dito: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamento do seu coração era má continuamente. Ou seja, a condição do homem, antes dele cometer o pecado, ele tinha a possibilidade de não pecar, devido à graça proveniente de Deus. A graça e a glória manifesta por Deus na vida do homem, na vida de Adão, o impedia de pecar. Ele não tem glória proveniente de si mesmo. O homem não é como o sol, que produz de si mesmo a sua glória, ou produz de si mesmo a sua santidade ou pureza. Ele depende da graça de Deus e da glória de Deus. Ele perdeu no aspecto espiritual. No aspecto natural, houve uma depravação, mas essa depravação, por graça preveniente, o impede de depravar total. Quando nós atentamos a narrativa bíblica adiante, observamos que mesmo em meio a este mundo de calamidade e caos, Noé se distingue no versículo 8, ao se dizer dele, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, achar graça aos olhos do Senhor, porque no versículo 2, essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em sua geração. Noé andava com Deus. Ou seja, mesmo tendo perdido o aspecto espiritual, houve uma preservação de uma graça preveniente em que o homem natural consegue ainda, de uma certa maneira, alcançar e ter um relacionamento com Deus mediante a graça, mediante essa graça preveniente. Essa palavra é muito importante. Essa palavra, para nós que cremos no livre-arbítrio, ela é fundamental. Ela é fundamental para separar-nos daquele que nos chamam de pelagianismo. Não, nós não cremos que o homem de si mesmo possa, mas o que nós cremos é que mediante essa graça preveniente, nós podemos nos achegar até Deus. E esta graça preveniente é que faz com que haja manifestações de certas virtudes ainda na vida do homem. Algumas manifestações de bondade, de carinho, de amor, mesmo entre aqueles que nós venhamos a chamar de bárbaros, mesmo entre as culturas e os povos, por mais bárbaros que estes homens sejam, e por mais brutos que eles sejam, eles manifestam ali ainda carinho, eles manifestam amor, pelo menos entre o seu cônjuge, com a sua esposa, para com os seus filhos, para com aqueles com quem ele convive em meio à sociedade, para com os seus pais. Mesmo estes, nós entendemos que é uma graça preveniente. É aquilo que Paulo vem ali a falar a respeito de que, mesmo havendo tanto pecado e imoralidade, Deus não deixou de abençoar a humanidade, enviando do céu a chuva, dando colheitas fartas e alegrando o coração do homem. A graça preveniente é algo fundamental. A graça preveniente é que nos preserva de nós, do ser humano que não conhece Jesus, se transformar em verdadeiros demônios. É a graça preveniente de Deus, de um Deus que deseja, mesmo em momentos de ira, mesmo em momentos que Ele manifesta a sua ira, o desejo dele é restaurar em nós Cristo Jesus. Por isso Ele enviou seu Filho para restaurar em nós e tirar-nos daquela condição de homem natural e fazer com que nós venhamos a ter a experiência de nascer agora da água e do Espírito,
e venhamos a nos tornarmos homens espirituais. O propósito e o objetivo de Deus é restaurar em nós a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus, tanto no aspecto da natureza, do natural, como também no aspecto do espiritual. Esse é o propósito de Deus em minha vida, esse é o propósito de Deus em tua vida. Que você possa permitir que esta graça opere em tua vida e que esta graça seja sempre abundante em teu coração. Que o Senhor continue abençoando a tua casa, abençoando o teu lar e que a tua casa seja cheia de graça e seja cheia de virtude. No nome precioso e glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.